Olá, pessoal! Vamos lá. Antes da gente entrar no nosso conteúdo programático, existem alguns assuntos que nós precisamos conversar aqui. Um deles é sobre hábitos e sobre nossas crenças. Existem hábitos que nós queremos largar, existem hábitos que nós queremos criar, novos hábitos, novos bons hábitos. Mas onde as crenças entram nessa história? Primeiro a gente precisa entender o que são crenças limitantes. Não tem nada a ver com religião. Crença limitante é tudo aquilo que você viu, ouviu ou sentiu. Algumas literaturas trazem desde a barriga da mãe, e outras literaturas dizem que dos 2 aos 12 anos é quando você potencializa a criação de suas crenças. E como eu estava falando, é tudo que você viu, ouviu e sentiu de forma direta ou indireta. Você vai registrando aquela ação, aquela atividade, aquela sensação. E aí, rapidamente, eu quero que você dê uma pausa nas crenças, e nós vamos voltar, porque eu preciso falar para você sobre hábitos. Porque uma coisa está diretamente ligada à outra. Por que você fica repetindo essas ações? Por que você fica repetindo essas crenças que te bloqueiam e que te impedem? Por maus hábitos. Então, nós primeiro agora precisamos entender o que são os hábitos, por que eles são formados. E aí, depois que você entender isso, nós voltamos para a crença e fechamos com chave de ouro. Beleza? Então preste bastante atenção. Como nós criamos nossos hábitos? Algumas literaturas dizem que para você criar um novo hábito, você precisa repetir uma ação, uma atividade, de 21 a 27 vezes seguidas, para que aquilo se torne um novo hábito. Sim, perfeito. E aí eu vou fazer sempre isso, Cristiano, e vou criar um novo hábito? A maioria das vezes, sim. E como nós criamos os hábitos ruins, os hábitos negativos, os hábitos que nos bloqueiam, que nos impedem de conquistar os nossos sonhos, os nossos objetivos? Vamos lá. Primeiro a gente precisa entender que existe uma parte do nosso cérebro, uma parte central do nosso cérebro, que são os gânglios basais, certo? Os gânglios basais, que ficam na parte central do nosso cérebro, é a parte responsável por identificar, copiar e fazer, opa, vamos repetir essa ação, vamos repetir esse movimento, vamos repetir essa reação, vamos repetir isso que ele acabou de fazer. Então, essa é a parte responsável do nosso cérebro, porque como ela funciona? Existem algumas situações que acontecem de forma, às vezes, inconsciente, a maioria das vezes, tá, pessoal? Já existem alguns estudos que dizem que 95% das nossas ações são movidas pelo nosso inconsciente. E a partir do momento que você diz que consegue controlar isso, para de ser inconsciente e passa a ser consciente. Mas a parte inconsciente é muito maior. Então, o que acontece nessas ações para que o hábito se torne... para que o cérebro grave essa informação e o hábito ele fique se repetindo, principalmente um hábito ruim? Primeiro você precisa ter a deixa. O que seria a deixa? A deixa seria o gatilho, o start. Por exemplo, no momento de pandemia, onde todos ficaram mais tempo em casa e tiveram que trabalhar em home office, teve muitas pessoas, eu tive muitos clientes reclamando que não conseguia dar vazão ao trabalho, não conseguia ser produtivo, a produtividade caiu muito. E o que acontecia? Em casa ele tinha facilidade do sofá, da televisão, do Netflix, da internet, enfim. Então, qual era a deixa que ele tinha nesse momento? Qual era o gatilho que ele tinha nesse momento? Quando ele chegava na sala para trabalhar, ele via o sofá, ele via a televisão e ele via o conforto. Então, essa era a deixa. Em algum momento, ele fez assim, ó, vou assistir só um capítulo. Primeiro, você não deve negociar com a sua mente. A partir do momento que você tentar negociar com a sua mente, você vai perder. Sua mente vai ganhar. Porque ela quer que você sobreviva. Ela quer te deixar naquela zona de conforto, que a zona de conforto não é uma zona de conforto, é uma zona de medo. Depois nós vamos falar mais sobre isso. Zona de conforto é igual à zona do medo e não zona de conforto. Tá? Você tem medo de sair dela, porque fora dela você vai precisar fazer mais esforço. Então, você está dentro da sua zona do medo, dentro da sua zona de conforto, e aí você tentou negociar com ela. Vou assistir apenas um episódio. E aí sentou para assistir o episódio. A partir do momento que você sentou para fazer o episódio, nós vamos para a segunda etapa dessa ação, que o cérebro está ali só esperando para captar e registrar. Essa ação foi ter sentado, ligou a televisão e colocou algo. E aí a gente vai para a terceira etapa desse processo, que é a recompensa, que é o sentimento. Ele assistiu uma coisa que ele gosta, foi prazeroso para ele. Nessa hora, o seu cérebro faz, opa,
gostei dessa sequência, gostei dessa informação, copia para a gente repetir. Foi bom, copia para a gente repetir. Isso acontece com todos os nossos maus hábitos. Quando você tem uma ação que te bloqueou ou que te fez uma coisa e que o final dessa sequência teve sentimento, a recompensa teve um sentimento, o cérebro vai lá e copia aquela informação, ele replica aquela informação toda vez que você tiver o gatilho, toda vez que você tiver a deixa. Então, todas as vezes, todas as manhãs, quando as pessoas acordavam e se deparavam com o sofá e a televisão, o que é que ela pensava? Vou assistir apenas um capítulo, vou assistir apenas um episódio, só mais um pouquinho, só mais 5 minutos. E aí ela entrava na ação, tinha recompensa, tinha sentimento, o cérebro mandava de novo. E ela nunca assistia apenas um, ela assistia 2, 3, 4 e por aí vai. Isso acontece com os nossos hábitos. Às vezes, quando nós tentamos fazer alguma coisa e que não sai como nós esperávamos, isso também pode replicar, porque o sentimento, lembra que eu não falei, não é um sentimento apenas um sentimento positivo, agradável de ter assistido. Um sentimento ruim também pode fazer com que o cérebro grave aquela informação e te bloqueie para que você nunca mais faça ela. Como assim, Cristiano? Pô, vamos dizer que você nunca teve problema para falar para as pessoas. Pô, Cristiano, eu nunca fui uma pessoa tímida, mas não sei o que foi, na faculdade eu tive isso. E aí, quando a gente vai mais a fundo e conversa um pouco mais, você vai ver que teve algum momento, alguma situação que você não se preparou, que você não estava preparado, que você não estudou o conteúdo e você estava muito nervoso para que o professor não te chamasse para que você falasse sobre aquilo. Isso já aconteceu milhões de vezes com a gente, na escola, na faculdade, no trabalho. Em algum momento você não estava pronto para responder aquilo, você não estava pronto para aquela reunião e você estava nervoso para que você não fosse chamado. Certo? Então, aquilo, qual foi a deixa? Tem uma reunião. Qual foi a ação? Está lá e não está preparado. E qual foi a recompensa? O sentimento? Angústia, sofrimento, ansiedade, medo. Isso gerou sentimento. O cérebro fez, não fala mais na frente das pessoas, porque você vai se sentir assim. Entende? Então, você cria hábitos negativos. E esses hábitos negativos, eles ficam se repetindo. Por que eu repito os hábitos negativos? Por que eu sei que isso e eu fico repetindo isso? Sei que isso não vai dar certo, sei que isso não é bom e eu repito isso. Sei que eu não posso ficar assistindo série até tarde e eu assisto todas as noites. Por que eu não consigo colocar hora para fazer todas as minhas coisas? Porque eu sempre me atraso. Existe isso. E você precisa reprogramar. Não pense que para você eliminar um hábito, você vai chegar assim e falar assim, ó, pega esse hábito, risca ele, cancelar, joga ele para a lixeira. Não! Não é assim. Você precisa ir modificando este mesmo hábito. Você precisa deixar a deixa, o gatilho, deixar a deixa, né? Você precisa ter a deixa, você precisa ter o gatilho, você precisa entrar em ação. E essa ação vai ser diferente. Por exemplo, o Netflix, o que é que você vai fazer? Você vai ter a deixa, sofá e televisão, porém, no entanto, todavia, você agora determinou um horário que você vai fazer isso. Antes de você ir, propriamente dito, para sentar, você tem que assumir o seu compromisso e aí vai para a disciplina, que você precisa fazer pelo menos alguma coisa que você já estava se propondo a fazer, para depois você ter aquela recompensa. Então, o que é que o seu cérebro vai copiar? O que é que o seu cérebro vai gravar? Primeiro, eu tenho a minha obrigação. E se eu fizer a minha obrigação, obrigação, tenho que trabalhar. Ação, vou fazer o que eu me programei para fazer. Recompensa, eu vou conseguir sentar na frente da Netflix para poder assistir a série, o documentário, seja lá o filme, o que eu estou me propondo, Netflix, Globo.com, Amazon, enfim, qualquer uma delas, sem querer fazer propaganda aqui, mas hoje tem tantas. Então, você teve a recompensa. Aí você começa a entrar nesse ciclo. E como eu falei para vocês no vídeo anterior, eu fui pesquisando justamente isso. E todas as pessoas de sucesso, levando em consideração que sucesso é relativo para cada pessoa, eu vi que elas falavam muito sobre isso, planejamento. Então, o grande segredo é você aprender
o horário que você precisa colocar para fazer cada coisa. Você precisa ter clareza. Isso foi a base para eu criar a minha metodologia. Eu preciso ter clareza do que acontece no meu dia a dia. Eu preciso ter clareza das minhas ações. E agora que você entendeu como um hábito ele é formado e ele fica se repetindo, tanto um hábito positivo quanto um hábito negativo, a gente volta para as nossas crenças. As nossas crenças foi tudo que você viu, ouviu e sentiu, direto e indiretamente. Diretamente foi um exemplo que eu acabei de falar para você. Indiretamente foi tudo aquilo que você ouviu, os seus pais, as suas tias, os seus avós, os seus amigos mais velhos falando todos os dias. Quantas vezes você ouviu: dinheiro não é fácil, dinheiro não nasce em árvore, eu tenho que trabalhar muito para ganhar dinheiro, ah meu Deus, eu trabalho e o dinheiro não chega no final do mês. Eu ouvi isso a minha infância toda e depois eu não sabia por que eu trabalhava tanto, eu ganhava tanto e chegava no final do mês eu não conseguia economizar, eu não conseguia guardar, o dinheiro escorria nas minhas mãos. E depois eu comecei a entender que isso era uma crença que estava formada dentro de mim, dentro da minha cabeça, e eu precisava ressignificar essa crença, eu preciso ressignificar esse hábito, eu preciso entender que se eu trabalhar muito, se eu trabalhar duro, eu vou ganhar dinheiro e não vai ser difícil, vai ser recompensado pelo esforço que eu dei. É isso que a gente tem que entender, essa troca de energia com o dinheiro. Então, eu preciso entender isso, eu preciso entender qual é a crença. Eu gosto muito de dar o exemplo, na época que o computador saiu, o 386, saiu o 286 antes, mas eu conheci a partir do 386. Para você que não conheceu, depois dá uma pesquisada, você vai ver que era algo gigantesco. E quando o computador saiu para o mercado, o computador ele foi feito para as empresas inicialmente, né? Era para facilitar o trabalho das empresas. Ele não era para doméstico, ele não era para ficar nas residências. Então as casas elas não foram preparadas antigamente, tá, gente? Elas não foram, sei lá, 30 anos atrás, elas não tinham sido preparadas para receber um computador, né? E o que é que isso tem a ver? Tem a ver que não tinha aterramento. As geladeiras, por muito tempo, por que as geladeiras davam choque? Porque não tinha aterramento. A tomada não tinha o aterramento, ela não era preparada para aquilo, para aquela potência de energia, para aquela força que o computador puxava de energia, que a geladeira puxava, enfim, e você tomava choque. Toda vez que você ia mexer atrás da CPU, você tomava aquele choque. E até hoje, quando eu me deparo com uma CPU, que eu me deparo com o computador, quando eu chego atrás, que eu tenho que fazer alguma coisa, botar um pendrive, eu dou aquela batidinha assim para ver se está dando choque, porque isso foi uma crença que foi formada e é assim que acontece. Outra coisa, a gente precisa entender que o nosso cérebro ele quer defender, ele quer nos proteger. Então, essa velocidade de raciocínio é algo gigantesca. A gente não tem como controlar, a gente não pensa, peraí, então eu estou pensando isso? Não, por isso que você precisa ter clareza, é muito importante que você tenha essa clareza, porque a velocidade de raciocínio é muito rápido e você não consegue parar no meio do caminho para pensar sobre isso, você só vai ver depois. Então é importante que você conheça as suas reações, você conheça como o seu corpo reage em cada situação, porque aí você tem a oportunidade de fazer, peraí, não, isso não está certo, isso não está legal. Calma, peraí, eu tenho que rever isso aqui. E aí sim, o que é que acontece? Teve a deixa, na hora da ação, você muda a ação. Quando você muda a ação, você vai ter uma recompensa diferente. E se essa recompensa diferente tiver sentimento, gerou um sentimento, pode ter certeza que aquele hábito, aquela ação vai ser copiada. E aí você repetiu ela, como as literaturas já dizem, não é Cristiano que está dizendo aqui para vocês, são a maioria das pesquisas e literaturas que você vai encontrar aí no mercado, de 21 a 27 vezes, essa ação vai se tornar um hábito, essa ação vai se tornar uma rotina e você vai repetir aquela ação. Então, nós temos que trabalhar para repetir ações positivas, ressignificar e transformar as ações e os hábitos negativos. Eu queria trazer essa explicação para vocês, eu queria trazer esse conceito para vocês, porque é muito importante isso. É muito importante porque nós vamos falar sobre todas as ações do seu dia. Nós precisamos, como é que a gente vai falar de planejamento sem falar sobre as suas ações, sem falar sobre as suas atividades? O que você faz no seu dia? Quais são os rituais do seu dia? Como assim ritual, Cristiano? Gente, ritual, nós temos ritual para tudo, nós temos ritual para casar, nós temos ritual para nascer, nós temos ritual para tomar banho. Você tem ritual para tomar banho, sim. Para pensar comigo aí, rapidinho. Quando você toma banho, você não faz a mesma sequência sempre? Você entra, se você for molhar o cabelo, você molha o cabelo, e aí você passa o shampoo da mesma forma, você bota o shampoo, sempre pega. Você sempre tem um ritual para tomar banho. Você passa sabonete quando você está com creme, você passa sabonete depois.
Você sempre tem um ritual, nós temos ritual para tudo. Só que quando nós não sabemos disso e não usamos isso a nosso favor, as nossas crenças podem nos bloquear, os maus hábitos podem nos bloquear e a gente não consegue ter o controle dessa ação, dessa rotina, dessas atividades e não conseguimos alcançar os nossos sonhos e os nossos objetivos. Eu espero que você tenha entendido. Se não ficou claro, deixa sua pergunta, deixa sua dúvida, a gente vai conversando, fala lá no chat, eu vou ter um prazer de responder para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham entendido hábitos positivos, hábitos negativos, crenças limitantes. Nós precisamos identificar as nossas crenças, identificar o que está nos bloqueando para poder ressignificar, gerar os nossos, desbloquear os nossos bloqueadores para poder vencer as nossas crenças e caminhar na direção certa do nosso objetivo. Forte abraço, vamos juntos!